Muito Sim. obrigada. Já fiz a apresentação, né? Obrigada, Márcia. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, eu fiquei muito honrada, né, nem me achando, assim, merecedora de participar de um congresso tão importante na minha área de formação, na universidade onde eu fiz meu doutorado, de certa forma, né, porque é um convênio. Então, realmente foi um retorno, né, a uma trajetória mesmo, né. Então, eu coloquei aqui um roteirinho do contexto, né, essas considerações iniciais, para dizer mesmo, para agradecer a Márcia. A gente se conheceu, né, Márcia, num grupo de trabalho que a gente está agora levando, eu vou chegar nele lá no final da minha apresentação, que é o Golfer Agro, e eu tenho um grupo de trabalho sobre ontologias, né? Aí já deixa aí o spoiler, que eu vou começar lá aqui na formação das letras e aí a gente vai chegar nas ontologias, né? Então, a perspectiva da apresentação é a única que eu posso fazer, né? Que é a partir da minha trajetória profissional e acadêmica. E o convite que a Márcia me fez e as outras coordenadoras do evento, né? Eu acredito que foi justamente por isso, ela me disse que queria que eu contasse mesmo a trajetória, né, por ter sido uma pessoa que fez o curso de letras tradicional, né, licenciatura em letras e literatura, e que hoje trabalha numa área que não é tão, digamos assim, normal, convencional, quando a gente está dentro desse curso, às vezes a gente não tem essa perspectiva, né, de olhar. Acho que hoje nem tanto, na minha época, que faz muitos anos, já era um percurso mais indefinido ainda, né, ele simplesmente aconteceu. Então, eu decidi fazer a partir dessa perspectiva da ciência da informação como um campo interdisciplinar que né, para chegar nos exemplos de trabalhos desenvolvidos em desenvolvimento que eu tenho feito aí ao longo dos últimos anos na Embrapa, né? E depois fazer as considerações finais e a gente ter um tempinho para conversar. Como a gente começou um pouco mais tarde, eu vou tentar não ficar presa muito na teoria. Aliás, não é nem só por isso, é porque realmente eu sou muito mais da prática do que da teoria, vocês vão ver. E toda a minha teoria, né, o meu acesso a essa teoria, ele veio pela prática, né? E é a partir daí que eu começo mesmo, né? Então, o objetivo é apresentar, a partir dessa perspectiva interdisciplinar entre as letras da linguística e o campo da ciência da informação, as experiências de pesquisa aplicada em uma instituição pública de pesquisa, né? Então, a Márcia falou, já falou essa trajetória, né? E eu coloquei aqui para pontuar mesmo que é uma formação bem eclética, né? Na época do mestrado e da graduação, especialmente. Vocês me desculpem que eu vou ficar aceitando as pessoas aqui, às vezes eu vou me perder um pouquinho na concentração, mas vai dar certo. Na graduação, tive uma graduação normal ali e me interessei pela literatura, especialmente literatura grega. Então, o mestrado foi em teoria da literatura, mas era todo voltado para a literatura grega, enfim. Eu, paralelamente ao curso de letras, tive um professor na universidade, o professor Gilson Sobral, que dava aulas extras de latim e grego para alunos corajosos. Então, a gente estudou bastante latim e grego, apesar de que a UFRJ tem uma tradição muito grande de graduações em várias línguas, inclusive tem uma amiga dessa época querida que é professora da UFRJ hoje de grego, mas a UNB não tinha, e não tem ainda uma graduação em grego, uma graduação em latim. Então, a gente fez isso meio paralelamente à formação, né? Então, eu tive essa formação aí no latim, no grego, e depois, no meu último semestre de faculdade, eu já entrei no estágio na Embrapa, né? Que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E fiquei lá, assim, fora algumas experiências em sala de aula também que eu tive, a minha formação profissional, ela é toda na Embrapa, né? Eu entrei como estagiária, passei um tempo ali como terceirizada, como a empresa permitia alguns contratos, enfim, e a partir de 2006 é que eu entrei como concursada na Embrapa.
Eu coloquei um slide sobre a própria Embrapa, porque também a gente está num ambiente em que esse assunto não é tão trivial, né? Às vezes as pessoas olham e falam, ah, tá, já ouvi falar no Globo Rural, alguma coisa assim, e o que faz uma pessoa de letras dentro da Embrapa, né? A gente sempre ouve, eu sempre ouço essa pergunta, né? Você é agrônoma, você é bióloga, você é tal, letras acho que é um dos últimos cursos que a pessoa vai imaginar que a pessoa pode atuar na própria área dentro da Embrapa. Mas é isso, a Embrapa é uma estatal, né, criada em 1973, ela tem hoje 43 unidades descentralizadas, espalhadas pelo país todo, e a sede da Embrapa a gente chama de unidades centrais, né, é a parte administrativa, que é onde eu trabalho hoje. Mas já trabalhei 12 anos numa unidade de pesquisa. As unidades, elas podem ser de produtos ecorregionais, temáticas, né, então, elas cobrem aí todos os domínios da agricultura brasileira, o que é muita coisa, né. Além disso, tem escritórios internacionais nos Estados Unidos e na Europa, às vezes em outros pontos também, mas a partir desses, o contato de cooperação técnica e científica praticamente com todos os continentes, com alguns países mais fortes, com outros não, mas é uma empresa que tem essa amplitude, né, de ação, né. Então, 51 anos, a empresa completou agora em abril, dia 26 de abril, e hoje a gente tem cerca de, acho que é por aí o número que eu achei na internet, no portal, 8.152 empregados. Desses empregados, 2.000 e alguma coisa são pesquisadores, né, então eles são pesquisadores das áreas fim da empresa. Tem os analistas, que também podem ser pesquisadores das áreas de apoio à pesquisa, que a gente chama, como é o meu caso, né, eu sou analista, fiz uma carreira aí na área de ciência da informação dentro da Embrapa, voltada para as questões da Embrapa, né, e temos técnicos e assistentes também, outros cargos. Eu comecei a trabalhar, quando eu falei lá do meu estágio, no meu último semestre de faculdade, numa unidade que se chamava Embrapa Informação Tecnológica, que infelizmente foi extinta, mas os processos que ela cuidava, óbvio, existem até hoje. Então, tinha ali uma produção editorial clássica, né, de publicações, técnicas científicas. Eu entrei para trabalhar nessa área, né, com revisão de texto, com produção editorial, né, ali se produziam também os programas de rádio e TV, né, e a parte de gestão da informação, né, os repositórios de informação, os serviços de biblioteca, e como, né, tem que servir para alguma coisa a questão da idade, né, como isso foi no começo dos anos 2000, a gente estava justamente num período em que a própria empresa estava começando a organizar o seu conteúdo na internet, começando a fazer o seu portal, né, então foi uma época também muito rica, né, de aprendizado aí dessa área, né. Muitas vezes eu lembro hoje, a gente tem tido muitas discussões sobre inteligência artificial, né, naquela época a gente tinha outras discussões sobre o conteúdo na internet, como é que vai ser banalizado, não vai, e aí tem que reproduzir o que está bem impresso, tinha aquela questão de adaptação de linguagem para a internet, então, é esse contexto aí que eu estou querendo passar para vocês, e o primeiro produto, trabalho de organização da informação na internet, né, de informação digital, que eu trabalhei, se chamava a Agência de Informação Embrapa, que tinha esse propósito de tentar organizar uma informação técnica, né, qualificada, né, já em formatos mais interativos na internet. Era um HTML, era muito inovador na época, né, a gente chamava de árvore hiperbólica, eram as árvores do conhecimento. Eu coloquei essa imagem aqui, que não deve estar muito boa de ler. Hoje ela é assim, ela tinha outra tecnologia que ela usava, mas era uma organização, tá vendo? Já é um começo de estruturação do conhecimento a respeito de uma cultura, no caso que eu peguei da banana, então tinha lá pré-produção, tudo que o produtor precisa saber antes de começar a plantar, produção, tudo que ele precisa saber enquanto ele está produzindo, e pós-produção, o que ele, né, era bem assim, estático, né, mas o conteúdo estava ali e, principalmente depois de um texto breve, dava acesso a informações, links para publicações qualificadas sobre aquele assunto para a pessoa poder se aprofundar, né? Então, esse trabalho foi um trabalho muito rico e era um trabalho já interdisciplinar, né? Eu coloquei ali a natureza interdisciplinar, já veio do próprio trabalho, né? Porque a gente trabalhava numa equipe em que tinha fatalmente pessoas da ciência da computação, da ciência da informação e os especialistas dos domínios específicos, né? E basicamente mesmo com outras ferramentas e
com algumas mudanças, e as mudanças que aconteceram no mundo, né, na internet, no mundo da gestão da informação, é basicamente isso que eu continuo fazendo até hoje, né, só que eu vou mostrar para vocês. Então, para mostrar que o início do aprendizado foi pela prática profissional. Eu acho que a minha tela aqui está mudando. E aí eu passo para a questão da ciência da informação como campo interdisciplinar, né? Nessa experiência prática, passei um bom tempo aí, até eu fazer o doutorado mesmo na área, né? Desculpa. Então, a ciência da informação é um campo do conhecimento que surge e na modernidade, né? Principalmente a partir dos impactos gerados pelos avanços tecnológicos e mudanças globais no pós-Segunda Guerra, né? E só que antes disso, né, tem sempre aquelas questões interessantes dos precursores, né? No final do século XIX, o belga Paul Wathelet, ele vislumbrou um local físico que existe até hoje, inclusive na Bélgica, como um museu hoje, claro, né? Mas ele vislumbrou o Mundanium, né? Que onde ele pretendia organizar todo o conhecimento gerado no mundo sob uma ótica humanista, né? Tudo aquilo que contivesse significado, textos impressos, manuscritos, imagens, representações gráficas, para promover a paz mundial. E era digamos, um Google físico, né? Ele queria organizar sistematicamente tudo ali, né? Eu coloquei esse outro trecho do livro, que é o Tratado de Documentação, né? Um livro sobre o livro Teoria e Prática, né? A ideia de separar, né, as coisas, o universo, a realidade, as inteligências, a ciência, os livros, a bibliografia, a enciclopédia, né, a classificação. Então, dá para ver que ele realmente queria fazer um Google ali, com os arquivos todos reunidos, né, tem imagens do local, assim, um grande arquivo mesmo, né. E depois, um ano depois que o próprio Wathelet morreu, o Bush, o Vannevar Bush, também vislumbrou algo chamado MEMEX, Memory Extension, como uma solução ao problema da explosão informacional que ele estava, né, que se vivia naquele momento, né. Então, ele teria capacidade de associar ideias que duplicaria os processos mentais artificialmente, né. Esse teórico que eu coloquei também é o Sarasivic, é um teórico da ciência da informação que pensa muito a epistemologia da área, e ele diz que essa foi a antecipação do surgimento da CI, né, da ciência da informação, e ambos, né, tanto o Wathelet quanto o Bush, foram visionários que não conseguiram ver seus projetos realizados por falta de recursos tecnológicos, mas não demorou muito para acontecer, né? E aí, isso é muito recorrente, né, na história da ciência da informação, esse início mostrando como que surge mesmo um novo campo científico, a partir de uma demanda da sociedade, né, e a gente vê isso acontecendo todo o tempo até hoje, né, especialmente nas questões aí, hoje em dia, do clima, da biodiversidade, as ciências, elas vão se apoiando umas nas outras, né, e vão sendo outras áreas, outros campos do conhecimento vão sendo construídos, né. Foi assim com a ciência da informação. Então, eu trouxe 3 definições da ciência da informação, porque a partir desses grifos que fui eu que fiz, a gente já pode entender esse conjunto, né, essa necessidade intrínseca mesmo, assim, da área de ser interdisciplinar, né. Então, é um campo dedicado às questões científicas e à prática profissional, ao mesmo tempo, né, voltadas para os problemas da efetiva comunicação do conhecimento, de seus registros entre os seres humanos, né, no contexto social, institucional ou individual, né, e no tratamento dessas questões, né, uso e nas necessidades de informação, né. No tratamento dessas questões são consideradas de particular interesse as vantagens das modernas tecnologias informacionais, né. Então, ao mesmo tempo, a partir de uma necessidade prática, né, de explosão informacional lá no pós-guerra, que surge, né, uma necessidade aí de organização maior dessas informações todas. Ao mesmo tempo, ela também começa a pensar a área, né, ela começa a se formar como um campo científico, né. E aí eu trouxe uma
não poderia deixar de falar, né, da professora Helena Vana Ribeiro Pinheiro, porque ela e a história da ciência da informação no Brasil se confundem, né? Ela dedicou muito tempo da vida dela à área da ciência da informação, especialmente aos estudos da epistemologia da área, né? Então, ela diz que, como ciência social que é, a ciência da informação apresenta singularidades próprias, né, de seu objetivo de estudo, seu objeto de estudo, né, ou seja, a própria informação. Por si só, de acentuado grau de abstração e complexidade, e pela subjetividade que perpassa o ciclo da transferência de informação, aí compreendida a geração do conhecimento, sua subsequente representação e informação, por sua vez organizada, processada, recuperada, disseminada, disponível na internet e utilizada, num processo ininterrupto, modo contínuo. Eu fiz um parêntese aqui, só para deixar esse link, inclusive eu queria dizer que eu deixei alguns links, eu deixei links de alguns cursos, mesas redondas que aconteceram há pouco tempo, né? Eu acho que a Márcia me pediu para mostrar coisas que estão acontecendo nessa área, então depois a apresentação vai ficar. Eu fiz agora essa homenagem porque a professora Lena, ela foi minha orientadora de doutorado, ela é professora da UFRJ, não sei se vocês aí viram as homenagens, e ela faleceu no último dia 7 de abril, né? Às vésperas de que o IBICT completou 70 anos. Então eu deixei essa matéria aí para vocês conhecerem um pouquinho mais e também fazendo essa retrospectiva toda da minha carreira, eu não poderia deixar de fazer essa homenagem para ela aqui na UFRJ, né? E aí, para a gente chegar na última definição que eu coloquei do campo, né, o Foskett diz que é uma disciplina que surge da fertilização cruzada, ele já usa até um termo até meio agropecuário também, né? A fertilização cruzada de ideias, né, que incluem a velha arte da biblioteconomia, a nova arte da computação, as artes dos novos meios de comunicação e aquelas ciências como a psicologia e a linguística, que em suas formas modernas têm a ver diretamente com todos os problemas de comunicação, né, a transferência do pensamento organizado. Então, eu acho que essas três definições, elas vão construindo, né, assim, por que ela surge, né, quais são as características e, de fato, quais são as áreas, as principais, é claro que não são as únicas, mas as principais áreas em que a ciência da informação se baseia, né, assim, as teorias que deram suporte para que esse novo campo surgisse, né, no pós-guerra, e que hoje já tem, né, seus próprios teóricos. É importante dizer aqui que eu estou fazendo um histórico e vou fazer uma passagem muito superficial, a ideia nunca foi também, a gente não é nem tem tempo para se aprofundar em todos os conceitos de informação, de conhecimento, etc. A gente, quando estuda, né, fica muito tempo estudando os teóricos dessas áreas, mas o foco aqui era mesmo a gente trazer os pontos de interseção entre as nossas áreas, né, a área da letras e da linguística com a ciência da informação, para chegar no trabalho prático, né, no que a gente faz hoje, mostrar um pouquinho do que a gente tem construído, né. Então, as questões importantes em torno dos estudos da CI, né, essa interação entre vários arcabouços teóricos de diversas áreas do conhecimento, como uma ciência social aplicada, que ela é, né, a representação do conhecimento, que eu deixei aí grifado, porque a gente vai, a partir dela, focar nos trabalhos práticos, mas vocês vão ver que todo o resto também acaba sendo envolvido, é possível que a gente chegue em discussões, né, em torno, é possível não, a gente fatalmente tem que chegar, né, para representar o conhecimento, a gente passa pela organização, sistematização, recuperação da informação, né, a comunicação e o uso e necessidade de informação, que eu quis deixar em destaque, porque faz parte dessa gênese, né, do que é a ciência da informação, que envolve, assim, a gente não, né, a gente está falando de organizar alguma coisa, sistematizar alguma coisa, porque alguém está precisando acessar aquela coisa, né, e aí a gente chega em questões muito atuais hoje em dia, né, assim, acho que a gente está vivendo
até demais, antigamente, né, a gente falava, a era da informação, a sociedade da informação, tem vários, né, todo um caminho teórico por aí, mas hoje a gente fala de desinformação, de abismo informacional, de infodemia, né, esses conceitos aí são conceitos novos na área que tem muita gente pesquisando, né. Então, e isso envolve a competência informacional, que é a capacidade de reconhecer, né, que alguém tem de reconhecer quando precisa, onde encontrar, como avaliar e utilizar efetivamente a informação identificada. E aí a gente percebe que o sonho humanista lá do Otley, em algum momento também, infelizmente, ele não é tão perfeito assim, né? A gente também sabe que hoje a gente vê o caos informacional sendo usado de uma maneira completamente perigosa, né, e danosa para, enfim, para as estruturas sociais. A gente não vai entrar nisso, mas não tem como não falar nisso, falando de ciência da informação, né? E a gente chega na educação versus desinformação, né? Então, não tem como a gente olhar para tudo isso que eu estou falando da ciência da informação. Eu imagino que quem é originalmente das letras, como eu sou, também enxergue, né, todos esses campos aí nas nossas discussões, nas nossas áreas, nos nossos também referenciais teóricos, né? Então, eu peguei a gente vai ver as perguntas, né, Márcia? Posso ir continuando, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui. Eu vou Sim, separando aqui no e aí no final eu canto para vocês. Ah, legal, obrigada. Se eu conseguir responder, né? Se eu não conseguir, a gente vai atrás depois da resposta. Então, eu peguei a representação do conhecimento como base para os processos que envolvem o universo informacional em que a gente se situa, né? E aí, a questão da representação da informação também é outro trajeto que a gente tem que voltar longe, né? Eu coloquei só essas duas imagens que eu vou recuperar depois, porque é uma questão antiga e atualíssima, né? Muito atual. Aí eu fiz uma tabelinha também só para a gente olhar esses conceitos, assim, e aí nem tem como ficar só na linguística, se a gente vai falar de conceituação, a gente volta lá na filosofia, né, a gente, se quiser voltar um pouquinho mais, a gente volta até sem ser os ocidentais aqui, né, o berço da civilização ocidental, mas a gente sabe que os textos mais antigos dos hindus também tratam de questões filosóficas, conceituais, né, toda a sua civilização teve o seu momento de, né, olhar o mundo e tentar classificá-lo e entendê-lo, né. Então, a gente parte lá, né, da metafísica de Platão, que tinha a questão das ideias universais perpétuas, né, tem que estar lá, aquele conceito, ele está lá separado do mundo aqui, né. Aristóteles, que é o pai da classificação geral do mundo, né, essas tentativas de identificar características que são imutáveis e universais, expressá-las conceitualmente, né, aí depois, com o advento aí já dos experimentos mais práticos da ciência, do início da ciência moderna, né, início lá, o Galileu Galilei, os conceitos começam a ser suscetíveis a revisões, né, aí já não é mais a coisa estática, né, e traz o caráter polissêmico, né. Estou dando uns pulos, tá, gente? Só para a gente fazer um salto e ter uma ideia, assim, de que essa questão da conceituação, da representação do conhecimento, ela é se a gente está falando de interdisciplinaridade, é o pensamento humano, né? O pensamento humano, ele é permeado pela linguagem, né? Então, não tem como a gente não falar da nossa área, da linguística, das letras, da língua, da linguagem, sem falar nisso, sem trazer todas essas discussões, né? Depois, colocando aí o Foucault, porque é ele que vai dizer da questão da representatividade do conceito no discurso, né? E depois, a partir daí, vem os estudos da linguística, né? Que aí vocês estão mais afiados do que eu nessa parte, o pessoal que está nas letras, né? Enfim, o signo linguístico, o significado, o significante, né? Tem essa professora que é da área da classificação, né? Da
categorização, diz que a ideia inaugural do estruturalismo linguístico dissocia, né, e é de que há uma estrutura relacional abstrata subjacente aos enunciados, ela vai ser muito apropriada por vários pesquisadores da ciência da informação, né. E os subcampos a partir daí, a semiótica, a sociolinguística, a psicolinguística e a terminologia, né. Coloquei na outra coluna a parte da documentação da biblioeconomia da CI, né, porque de uma forma ou de outra, depois, em outro slide eu coloquei isso, né, o conceito, ele é tratado, pode ser até tratado de maneira diferente por essas três áreas, mas as três áreas se dedicaram, né, profundamente a organizar suas bases teóricas e em cima dessa pedra fundamental, né, da questão da conceituação, né. Então, considerando o caráter interdisciplinar das ciências humanas e sociais, né, é natural que os teóricos da documentação também, e aí eu só citei os nomes, né, Dewey, Otley, Bliss, Ranganathan, que era um indiano muito importante na teoria da classificação, Gardan, Austin, Adalberg, que tem teoria do conceito também, enfim, outros, né, tenham se utilizado desse histórico todo, né, para construir as linguagens documentárias, né. E aí também aqui eu acho que é a própria Kobashi falando também que a semiótica possui estreita relação, né, e exerceu influência direta no desenvolvimento das teorias e dos instrumentos da ciência da informação para lidar com a representação do conhecimento, em especial a interação entre o usuário e o produto informacional a ser consultado, né. E aí, eu trouxe uma dessas várias coisas que eu falei aqui, né, para a gente ir chegando na prática, né. A terminologia, ela como uma dessas sub-áreas, né, que também surgem ali dessas áreas, né, da documentação, depois a linguística, como uma interseção aplicada, prática, entre esses campos, né, entre os campos que eu me propus a falar aqui, mais letras, linguística e ciência da informação, né. Porque, como a gente viu, a necessidade de nomear o mundo certamente não é nova, né. Os registros dos primeiros dicionários, alguma coisa parecida com dicionário, datam de 2600 a.C., né. Porém, a partir do florescimento da ciência moderna, né, como eu tinha falado também, que os primeiros congressos científicos, né, em meados do século XIX, que surge a necessidade de relacionar aos conceitos, né, as denominações, né, e aí surge, inclusive, o termo terminologia, né, eu estou citando aí agora a Maria Helena Cabré. Então, com o avanço acelerado, né, das ciências e das técnicas no século XX, a questão foi só escalando, né, não é só atribuir denominação aos conceitos, mas também denominar novos conceitos e harmonizar esses conceitos, essas novas denominações para os conceitos, né. Então, os termos são a maneira como a gente nomeia esses conceitos que a gente veio aí, ou pela cognição, né, pelos estudos, nas especialidades, etc. Mas quando a gente chega numa especialidade, a gente precisa dessa denominação, né? E aí a terminologia faz isso, né? Eu coloquei as duas teorias principais da terminologia, a mais tradicional, teoria geral da terminologia, mais ligada às questões mais formais de documentação, criação de comitê técnico de normalização, é o Eugen Wüster, que começou lá em 1930, que funda essa área, né, e a professora Gladys Almeida, da UFSCar, que liderou muito tempo um laboratório de terminologia lá também, diz que quem se ocupava mais da área no início era mais os especialistas de cada área do conhecimento mesmo, né? Ela diz até que o interesse dos linguistas pela terminologia é um pouco tardio, né? E depois, aí vem a teoria comunicativa da terminologia com a Cabré, nos anos 90, né? Que diz que a terminologia deixa de ser vista como um instrumento de normalização e passa a ser vista como um instrumento de comunicação. E a própria terminologia também, o termo terminologia,
é um termo polissêmico, né? Ela trata o conceito, né? Ela pode ser vista, né? Tem a acepção como uma disciplina, uma prática e um produto, né? E a definição da Cabret também já traz aí todos esses elementos de interdisciplinaridade, né? É uma interdisciplina, ela já chama de interdisciplina, constituída por elementos procedentes nas bases da linguística, da ontologia e das especialidades, ligada necessariamente à documentação, da qual se serve e a qual serve. É usuária e, ao mesmo tempo, contribuinte das novas tecnologias de informação. Então, também as novas tecnologias de informação aí entrando, né? A questão da comunicação, da necessidade de informação, né? A gente pode ver que está tudo aí também, né? A questão linguística, ou seja, vamos trabalhar o conceito, a carga semântica desse termo, qual é o conceito que ele está denominando, né? A questão da ontologia, e aí a gente falando da questão da nomeação do mundo, dos entes do mundo, por enquanto, na ontologia, né? Dentro de áreas de especialidade, nesse caso, né? Então, a terminologia como prática, ela parte de uma lista de conceitos. Essa lista de conceitos faz parte de uma estrutura nocional especializada, ou seja, ela parte de uma linguagem de especialidade, né? E em seguida ela atribui denominações que correspondem ao que os especialistas efetivamente usam quando se referem àquele conceito, né? A diferença com a lexicografia, por exemplo, né? Que é parte da lista de palavras e chega até as definições, os conceitos. Aqui a gente parte da lista dos conceitos a partir de um corpo, né? E aí vem a linguística de corpos também, a partir de um conjunto de textos, um trabalho junto com os especialistas, para a gente dizer o que naquele domínio de especialidade este conceito significa, qual é o termo que a gente usa para denominar esse conceito, né? E isso pode mudar, né? Se eu falar aquela velha história, né? Manga para uma costureira e manga para um colega meu da Embrapa, certamente os conceitos que eles vão ter na cabeça vão ser coisas diferentes, né? E como produto, ela é o objeto resultante da prática terminológica, né? Mesmo considerando as concepções diferentes para cada área, né? Ou seja, para a linguística, uma unidade de significação, para a filosofia, uma unidade de cognição, para as áreas de especialidade, uma denominação da coisa, de qualquer maneira, ela considera que para todas é um conjunto de termos concebidos com unidades sígnicas com 3 faces: a coisa, o nome e o significado, né? Então, a gente chega nesse produto também que a gente chama de terminologia, né? E a origem da palavra, acho interessante, que tem a ver com términos, né, limite mesmo, né, é colocar um limite naquele conceito, né. Este conceito, que dentro dessa área, tem essa denominação, né, esse termo. Mas, aí, para acordar vocês, eu falei, bom, o que isso tudo tem a ver com a banana, que eu coloquei lá no início, né, com a árvore do conhecimento da banana, né. E aí eu vou chegar, já passando dessa parte mais introdutória teórica, para os exemplos de pesquisa aplicada que eu trouxe. Foi o pedido também da Márcia, né, de trazer na prática, como ela está acompanhando uma parte do meu trabalho, ela falou, não, vamos mostrar isso, essas ferramentas, as maneiras que a gente tem de usar, né, então vamos lá, o que isso tem a ver com a banana, né. Eu trouxe para vocês a maneira como o trabalho, né, que eu desenvolvo na Embrapa hoje, eu e um grupo que eu vou apresentar aqui, está estruturado, né, a gente tem um grupo de terminologia, que a gente chama de comissão permanente, na verdade, de trabalho em vocabulários controlados, agroterminologias e agrosemântica da Embrapa, né. Esse grupo, ele concebeu e gerencia o Agrotermos, que é um produto, né, que a gente chama de espaço conceitual do conhecimento agropecuário, né. Nós somos também, para continuar aí na interdisciplinaridade, hoje eu coloquei todos os que estão orbitando o grupo, mas nossos 2 coordenadores, as 2 pessoas que conceberam o grupo a partir de um grande trabalho de investigação sobre a gestão da informação, de dados dentro da Embrapa,
e identificaram a necessidade da gestão terminológica para todas as soluções, toda e qualquer solução de organização da informação na internet, de organização de objetos digitais, ela passa necessariamente pela questão terminológica, como a gente vai ver. Então, essas duas pessoas, digamos, que conceberam o grupo, são 2 pesquisadores da Embrapa, que são biólogos de formação, mas que se especializaram ao longo das suas carreiras nessa área de gestão e representação do conhecimento, de informação e dados. Nós temos um colega que foi o que desenvolveu, né, o Agrotermos, ele é da ciência da computação, especialista em linguística de corpos e inteligência artificial, Leandro. Estou falando aqui, o nosso coordenador é o Ivo Queiroz Júnior, teve a outra coordenadora que eu disse, a Patrícia Bertin, o Leandro. Aí, mais recentemente, temos mais 2 colegas da TI, né, da área da TI, uma especialista em ontologias, enfim, Claudete, Celina, vou falar os nomes aqui, porque é importante dizer que é um trabalho de um grupo, né? Nós somos 2, originalmente das letras, né? Eu sou a fertilização cruzada, né, que saiu das letras e fez o doutorado na ciência da informação. Bibiana, minha parceira de trabalho, é tradutora, especialista em tradução. Temos 5 colegas da biblioteconomia originalmente e depois da ciência da informação, mestres, doutores em ciência da informação, né, Vera, Viviane, Cleo, Fran, Rochelle, acho que eu não esqueci de nenhuma delas. E eu falo 2 bolsistas, porque eu queria que eles fossem eternos bolsistas, mas hoje são parceiros de trabalho, fizemos muita coisa junto, muito do que eu vou mostrar aqui, fiz com eles, aprendi muito com eles, Maria e Éder, da linguística, né. Eu esqueci de falar que na unidade de pesquisa em que eu trabalhei foi em São Carlos, né, eu trabalhei na Embrapa Pecuária Sudeste por 12 anos, e lá eu tive um contato muito próximo com esse laboratório de terminologia da UFSCar, e tive a oportunidade de receber alunos que faziam seus estágios obrigatórios, também descobriam que tinha alguém lá trabalhando com alguma coisa relacionada à linguística dentro de uma fazenda, né, e aí a gente fez muita coisa legal juntos. Então, todos os trabalhos que eu faço hoje, que eu desenvolvo hoje, eles desembocam nesse grupo e desembocam neste produto que se chama Agrotermos. Tudo que a gente gera, a gente retroalimenta o Agrotermos, e aí tem algumas facetas, algumas demandas, de repente vem uma demanda de um projeto de pesquisa da Embrapa, vem uma demanda de um portfólio, a Embrapa ela é dividida por portfólios temáticos, então às vezes um portfólio nos procura para a gente fazer algum trabalho, né, enfim, uma rede de pesquisa, então a gente desenvolve mapeamentos conceituais, glossários, eu vou falar um pouco dos vocabulários controlados também, que a gente mais alimenta do que desenvolve, no caso, né. Hoje a gente também faz a curadoria do português brasileiro no Agrovoc, acho que a Márcia falou isso na apresentação, o Agrovoc é um vocabulário controlado multilingüe dessa área de agricultura e alimentação e afins, né, que é da ONU, né, é o braço de Food Agriculture Organization, né, a FAO, então ele é gerenciado pela FAO, e é um vocabulário que tem mais de 40 anos, ele começou em 1981, e mais de 40 línguas, mais de 1 milhão de termos, enfim, conceitos, ele é enorme, né, e tem esses editores pelo mundo, né, especialmente nas instituições agrícolas ou afins também, e a gente faz hoje a curadoria do português brasileiro, né. O Agrovoc tinha um passivo de um conjunto de termos em português que um grupo de Portugal colocou, e para nós aqui do Brasil, esse vocabulário, ele é importante, claro, mas ele não é o suficiente, né, então a gente hoje faz esse esforço de inserir o português brasileiro dentro do Agrovoc, né. Ferramentas que a gente utiliza para fazer vários desses trabalhos, ou todos eles, a base são os trabalhos de processamento de linguagem natural, PLN, linguística de corpos, e hoje também, como nosso colega da IA e da linguística computacional está interessado também nas questões dos Large Language Models, né, os treinamentos de língua, para a gente ter mais agilidade aí
usar essas ferramentas que estão aí à disposição hoje da IA, né? Então, tudo que a gente consegue fazer, parece que é muita coisa, mas nós somos poucos, então o trabalho também não é tão, assim, a gente não consegue ter volumes de resultados muito grandes, mas aos poucos a gente vai conseguindo, né? E aí, chegando na ciência aberta, na gestão de dados e informações, tem essa frente, né, que se chama GoFair Agro, né, o movimento GoFair, ele é mundial, né, aí tem a GoFair Brasil e tem as GoFair temáticas, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, foi, acho que esse grupo aí de ontologias, que nós do GTermo estamos liderando dentro da GoFair Agro, que gerou a nossa, essa conferência aqui hoje, né, que a Márcia está lá com a gente também nesse grupo. Então, o Agrotermos é uma plataforma para organização, qualificação e oferta de dados terminológicos e aplicações semânticas gerados na temática agrícola e nos domínios adjacentes, né. Ele inicialmente foi formado pela união, sem repetição, de 2 vocabulários controlados muito importantes, que tinha língua portuguesa. Um é o vocabulário da BINAGRE, que é a Biblioteca Nacional de Agricultura, do MAPA, do Ministério da Agricultura, e o Agrovoc, né, que eu já falei dele, né. Ele tem hoje aproximadamente 60 mil termos em língua portuguesa, que estão disponíveis em acesso aberto, né. A gente tem outros, tinha muito mais termos, mas que a gente teve que ocultar e deixar de usar por conta de questões de parceria, enfim. E reúne também termos em português de domínios específicos da Embrapa, como eu falei para vocês, às vezes vem, por exemplo, o portfólio de pastagens da Embrapa, faz uma demanda, porque quer se debruçar sobre os conceitos da área, aí a gente faz um trabalho, a gente chega num mapa conceitual, que tem um monte de conceitos e denominações, né, terminológicas para esses conceitos, a gente gera esses vocabulários e com o tempo a gente vai inserindo isso dentro desse grande espaço conceitual aí, que na verdade faz um alinhamento, né, a ideia é valorizar mesmo a representação do conhecimento agropecuário em língua portuguesa do Brasil, né. Então, por quê? Porque o domínio agropecuário precisa estar bem representado nos esquemas conceituais já globalmente reconhecidos, né, porque o uso desses princípios de organização do conhecimento, que chama Knowledge Organization Systems, né, significa o reuso de recursos semânticos e a possibilidade de interoperar semanticamente. Aí a gente vai chegando já na parte mais computacional, né, na parte em que a gente vê, que a gente sabe que está por trás de todas essas ferramentas que a gente usa hoje, né, de consulta rápida, de chat GPT, enfim, todas essas questões. E não, né, os chatbots, né, as respostas rápidas, enfim. Tudo isso envolve a gente ter esse conhecimento bem representado ali, nessas estruturas computacionais, né. O Brasil e a Embrapa são protagonistas na produção de dados, informação e conhecimento agrícola, isso é inegável, a extensão do país, né, então, acaba que aí a gente carrega também a língua portuguesa do Brasil para esse tema também, né, a gente produz um volume enorme de informação, de conhecimento nessa área, a gente fala, né, que é uma língua agritropical, e por isso também é importante, né, porque os contextos econômicos e ambientais, eles são específicos, a gente precisa representar a nossa diversidade, a nossa biodiversidade, né, e como forma também de defesa, inclusive, né, de representação. A gente tem conversado muito, né, sobre essas questões há muito tempo já, mas a questão mesmo da ciência aberta, da ciência de dados, né, tem toda uma questão também dos países que têm mais condições, né, de tecnologia em massa, de pegar aquilo, e aí, de repente, a representatividade de uma área está com a cara daquela país que tem mais, né, potência. Ou então, esse país vai lá e faz mais rápido e pega, então, isso é um esforço político também, né, de representação e de demarcação, assim, de reconhecimento dessa área e proteção também, né, desse conhecimento. Os mapeamentos conceituais, né, o que a gente chama de mapeamento conceitual, né, nessa área híbrida aí que eu estou falando, né, linguística, ciência da informação, mais até da linguística do que a pessoa da ciência da informação.
Ciência é um sistema estruturado de conceitos, termos e suas relações, né? Construídos a partir de corpora, com o uso de ferramentas para extração, limpeza e visualização desses termos, conceitos. Então, eu coloquei vários aqui para dizer assim, nem sempre é o mesmo método, tá? Às vezes a gente tem um volume enorme de textos, a gente usa um método tradicional de processamento de língua natural, né? Eu vou mostrar para vocês um caminho, né? Mas tem ferramentas hoje como o VozViewer, que permite que você leia um grande volume de informações de artigos científicos que estão na Web of Science, que estão na Scopus, né? Você consegue ter uma primeira visualização dos conceitos que estão ali, dos termos, né? Porque aí você vê termos de ocorrência, co-ocorrência, e você consegue sempre junto com o especialista, tá? A gente trabalha muito junto, e temos essa vantagem na Embrapa, porque a gente tem ali quase que ao alcance de um clique, um especialista de todas as áreas do domínio agropecuário, né, para a gente confirmar a informação, para a gente validar coisas, né. Então, é isso, tem várias, tem as ferramentas que extraem, tem as ferramentas que visualizam, né, que ajudam a gente a fazer essa leitura, os próprios scripts que são desenvolvidos diretamente pelo pessoal da computação, né, para facilitar um pouco o trabalho, porque a ideia são leituras de grandes volumes de texto, né, a gente precisa da ajuda da tecnologia também para isso, né, para mapear, organizar, representar, né, e, consequentemente, ajudar na recuperação da informação depois, né. O mapeamento conceitual, ele permite um primeiro contato do tema para não especialistas, se a gente organiza ele para isso, né, você está apresentando uma área, né, a Embrapa quer dizer para a sociedade o que ela considera como pastagem degradada, quais são os níveis de pastagem degradada, que região, que é uma coisa ou outra, tal. A gente parte dessa organização também, a gente pode mostrar para fora, mas todo o processo de construir esse mapeamento também é um processo para a própria comunidade de especialistas, né? Porque não é tão trivial que, apesar de o cientista estar o tempo todo lidando com os conceitos da sua própria área, não é trivial que eles parem num grupo e consigam discutir ou harmonizar, ou olha, não, então peraí, a gente está falando de coisas diferentes, para mim é isso, para mim é aquilo, mas como é que a instituição vai lidar com isso, né? Então, o nosso trabalho envolve tudo isso aí, né? Eu coloquei esse passo a passo aqui, que é o que a gente tem feito para chegar até, a gente já fez isso para chegar até glossários, por exemplo, mas também para chegar até mapeamentos conceituais, né? Acho que também a Márcia assistiu uma apresentação que eu fiz recente, eu coloquei nas referências de um mapeamento conceitual sobre a informação para a sustentabilidade, que eu fiz em parceria com o IBICT também, né? A gente fez aí esse grupo, dos bolsistas que eu falei, mais 2 bolsistas da linguística. Então, é isso, a gente compila um corpus, né, um conjunto de textos, junto com os especialistas a gente define a expressão de busca, define as fontes, onde a gente vai buscar esses textos, né, depois balanceia esse corpus, extrai automaticamente uma lista de palavras, limpa semi-automaticamente essas listas para extrair os candidatos a termos, né, passa pelo grupo de especialistas para validar, né, constrói o mapa conceitual, valida o mapa conceitual, e assim a gente vai fazendo esse vai e volta. Se a gente vai avançar num glossário, a gente seleciona os termos que a gente vai, para os quais a gente vai buscar uma definição também no corpus, né, e aí a gente constrói uma base definicional, busca as definições, e constrói um glossário, né. Eu estou falando tudo isso aqui, gente, com esse foco, o enfoque do conhecimento científico, e especialmente o conhecimento científico agropecuário, porque eu estou dentro de uma empresa de agropecuária, mas né, a gente pode trabalhar com corpos linguísticos de todas as áreas, né, da literatura, né, enfim, de todas as áreas é possível fazer isso. Aqui o exemplo do mapa da sustentabilidade, que eu coloco, como eu disse para vocês, a oficina foi realizada dia 15/4, tem um vídeo no YouTube também, a gente ainda nem publicou nada, porque ele está em plena construção. Um glossário que foi lançado, acho que em 2021, nós fizemos um glossário do ILPF, junto com a rede ILPF, ILPF é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, é um conceito, né,
conjunto de práticas aí para diversificação da produção e com isso uma produção mais sustentável. Ele acabou sendo traduzido depois para o inglês e para o espanhol. Não foi um trabalho de base terminológica nas outras duas línguas, a gente pretende revisar, mas ele tem 56 aí, verbetes da área. Também foi uma demanda curiosa, foi uma demanda dos jornalistas dessa rede, porque eles precisavam harmonizar o discurso. Eles falavam, a gente precisa entender que a gente está falando a mesma coisa quando a gente fala o que é ILPF, o que é arborização de pastagens para esta comunidade, porque é uma área relativamente nova, nova assim, como esse protocolo, né, a gente sabe de sistemas agroflorestais, etc. e tal, mas é uma comunidade que estava se formou em torno dessa marca, é uma marca Embrapa, da Embrapa e da rede LPF, que tem várias metodologias diferentes para diversas áreas do país diferentes, né, então eles sentiram essa necessidade de ter esse glossário, né. O vocabulário controlado, como eu disse para vocês, né, eu trouxe um exemplo do Agrovoc, para vocês verem, né, que aqui, por exemplo, capina, né, é só um exemplo de como que ele está organizado, né, eu coloquei capina aqui, que é do português do Brasil, né, ele tem separado aqui o português do Brasil. Se vocês forem ver aqui tem todas as línguas, tem mais, né, tem os rótulos nas mais de 40 línguas, se não me engano, né, tem outras relações aqui, né, isso normalmente é como está estruturado um vocabulário controlado, qual que é o broader concept, aqui é uma relação, ó, é um processo para, né, controle de ervas daninhas, de plantas daninhas, faz uso de equipamentos de controle e tal, usa como processos cava, Chemical Weed Control, tá vendo? Que não tem ainda tradução para o português, está em inglês. E aqui no português de Portugal, o termo era monda, né? Então, muitas vezes a gente tem questões de diferença, assim, bem semântica mesmo, é outro termo, né, bem lexical, ou ortográfico, simplesmente, né, quando, por exemplo, o português de Portugal vai colocar lá um acento agudo no econômico, a gente tem que botar o outro. As diferenças linguísticas, de variedade linguística, né, coloquei o famoso exemplo também da mandioca, macaxeira, do aipim, né, a gente tem que colocar lá os correspondentes, as várias bananas, e assim vai, né, a gente costuma dizer que o nosso trabalho definitivamente não tem fim. E coloquei mais aí um exemplo do mesmo termo capina, lá no Tesagro, que é o vocabulário da Biblioteca Nacional Agrícola que eu comentei com vocês. Coloquei o termo pimenta aqui também para vocês verem como é que aparece lá, né? Aparece sempre, aí aparece assim, termo geral, aí tem os termos específicos, CAPS com pimenta da Jamaica, pimenta de cheiro, termos relacionados, etc. E depois eu trouxe para vocês aqui, eu peguei o capina, porque realmente ele era pequeno, então era mais fácil de mostrar como que ele aparece no agrotermos. Eu não sei se está dando para ver legal, mas aí, por que a gente chama de um espaço conceitual e que a gente faz o alinhamento entre esses dois vocabulários em língua portuguesa, além de inserir os novos termos, né? Porque aqui eu vou dizer que, ó, ele vai dizer que lá no Tesagro tem capina, ele vai dizer também que no Agrovoc tem capina, né? Mas no Agrovoc eu digo que se você for usar monda, o termo preferido é capina, então monda, use capina, essa relação está lá no Agrovoc. Aqui no Tesagro, ele vai dizer que o Tesagro contém capina, aí depois vai ter as relações capina mecânica, powder term, prática cultural, narrow term, capina, contém prática cultural, enfim. E aqui a gente vê a estrutura, tanto aqui como em tabela, quanto em hierarquia, quanto nessa visualização do grafo, né, que isso aqui é chamado de Knowledge Graph. Coloquei a pimenta aqui também, para vocês verem também, ó, que ele mostra que a pimenta tem pimenta no Tesagro, tem pimenta no Agrovoc, nos dois vocabulários. Quando ele tem o termo em inglês, a equivalência em inglês do Agrovoc, ele traz, tá aqui pepper, e aqui eu consigo ver todo o campo semântico, né, desse termo, né. Eu tenho pimenta e aí eu tenho as relações desse termo pimenta com esses outros termos, né.
e no agrotermos a gente vai clicando isso vai se expandindo, né? Se você clica na pimenta da Jamaica, ele vai abrir as relações da pimenta da Jamaica, e assim vai. Mas, de novo, né, aí é isso, para que tudo isso? Acho que eu já falei bastante, eu já estou chegando ao final, prometo, né? Então, a gente parte lá da nomeação dos entes, né, o próprio termo ontologia também é um termo que foi apropriado, né, pela computação, pela ciência da informação, mas ele está lá na sua origem no grego também, né, o termo né, onero, pós, que é o ente, né, as coisas, o ente. Por isso que a ontologia é toda essa discussão filosófica sobre os entes do mundo, né, passando pelas teorias da comunicação, da classificação, da indexação, mas hoje a gente já está né, nos volumes imensos de textos, Big Data, volume, variedade, velocidade, a linked data, né? Aí entra a web semântica, né? Que é essa interoperabilidade semântica, né? Os dados abertos, a inteligência artificial. Também quis deixar claro, gente, assim, estão pipocando, né? Vários cursos, inclusive depois, Márcia, até na hora de fazer a gente esquece, mas posso colocar algumas referências de coisas que estão acontecendo bem recentemente. Teve um curso da USP muito legal sobre a inteligência artificial, né, palestras que estão acontecendo, assim, ligando essa área da ciência da informação e da linguística à inteligência artificial. Também não sou especialista nisso, assim, eu realmente vim para mostrar a minha prática de trabalho com umas pinceladas de teoria, mas para mostrar para vocês que o que está por trás, né, de todas essas soluções, é isso que eu mostrei agora, né? A questão da gestão terminológica, da gestão de dados terminológicos, e aí que extrapola para tudo isso que a gente veio, né? A questão da linguagem, dos conceitos, né? E aí entra também essa atuação, né? De quem está aí no curso de letras, né? Então, essa necessidade de organizar o conhecimento, né? Abordagens técnicas para o tratamento eficiente, representação, recuperação, interpretação de dados, informação. Coloquei o link também da mesa redonda que aconteceu agora, no dia 17 de abril, se não me engano, 24 de abril, a gente promoveu lá na Embrapa, porque a gente recebeu, enfim, pesquisador estrangeiro, especialista nessa área de ontologias, etc. E aí a professora Fernanda Farinelli, que é da UNB, da Ciência e da Informação da UNB, especialista em ontologias, deu uma palestra muito excelente para quem quer, assim, sabe, uma aula do início ao fim sobre esse conceito, né, das ontologias e a importância delas hoje no nível da comunicação máquina-máquina, né? A gente agora está falando de sistemas informacionais mesmo, de inteligência de máquina, né? Então, elas têm o objetivo de representar as coisas como são e não as interpretações do que elas são. Por isso, a terminologia, a desambiguação, né, de termos, de significados, tudo isso é importante, né, e tem muitos desafios semânticos para você realmente fazer uma máquina chegar a, aspas, pensar como o ser humano, né, e ainda bem, né, a gente agradece um pouco, porque está chegando cada vez mais perto, mas proporciona uma linguagem comum que ajuda os sistemas computacionais a entender um ao outro sem ambiguidade, né. Então, pelo menos ali, quando um fala, olha, eu estou falando aqui da manga da fruta, o outro está falando da manga da fruta, não vai confundir com a manga da camisa, né? Sei lá, alguma coisa assim. Permitem mapeamentos e relacionamentos de dados de fontes diferentes, facilitando a integração de dados heterogêneos, né? E isso tudo está na base desses princípios FAIR, né, que eu falei lá também em algum momento no início, né, que são ações de governança e gestão de dados e objetos digitais, né, a fim de torná-los localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis, né. Então, o FAIR vem dessa sigla, Findable, Accessible, Interoperable e Reusable, né. Porque sem isso a gente não consegue ter essas soluções todas e essa rapidez toda de conexão mesmo, de dados e máquinas. Então, assim, a gente continua tentando resolver, né, só avançando na tecnologia, o que o pessoal lá do início que eu falei da ciência da informação também estava tentando lidar, que era a explosão informacional, né. Mostrando aqui mais um pouquinho para vocês, então,
hoje a gente tem um portal que se chama lá, ele é coordenado pela Universidade de Montpellier, junto com o laboratório, o INRA, né, que é o Instituto de Pesquisa Agrícola da França, o correspondente à Embrapa de lá, mais a Universidade de Montpellier, desenvolveram o Agroportal, que aí é um repositório de artefatos semânticos. Então, já é uma coisa assim, se a gente falou aqui do Agrotermos, agora a gente está colocando o Agrotermos lá dentro. O Agrovoc já está lá dentro. Mas outros, acho que são mais de quase 200 outros vocabulários. Ele, o que ele faz? Computacionalmente, ele interconecta todos esses objetos digitais, esses itens, né? Então, se eu coloco lá pasto ou a manga, ele vai trazer onde que esse dado, esse dado terminológico apareceu em vários outros vocabulários, né? E tudo isso, a gente colocando os nossos conteúdos numa ferramenta como essa, a gente coloca, é como se a gente passasse a limpo e colocasse na tecnologia exata para que elas se comuniquem de maneira transparente, né, a tal da interoperabilidade, né? Se eu posso colocar aqui, usar um conceito lá do Tesagro, o Tesagro está mostrando lá, eu estou mostrando aqui, e isso se comunica, né? Isso para recuperação e organização da informação hoje é não só, assim, importante, é essencial. Sem isso a gente trava, né? E além do Agroportal, ainda tem essa iniciativa Ontoportal Alliance, que aí são portais, o Ontoportal é um grande repositório de repositórios de ontologias, aí a coisa vai crescendo, né? Então, para vocês verem que tem um só sobre medicina, que é o primeiro, me parece que a área mais adiantada, assim, que começou a organizar, sistematizar a informação dessa maneira, por necessidade, né? Imagina a área da medicina, né? Tem muitas soluções já de IA, né, protocolos médicos, e, enfim, que você pode, usando essas ferramentas, organizar melhor, né, o conhecimento, comunicar melhor, né, soluções, enfim, soluções científicas, né, a gente vê isso acontecendo toda hora na ciência, mas também tem iniciativas de fazer um palestra de ciências sociais, ele teve aqui agora em abril disse, mas tem o Ecoportal, Bioportal, Earth Portal, Math Portal, Industry Portal, enfim, todos esses têm várias ontologias e outros artefatos semânticos que a gente chama, né, uma ontologia computacional, um vocabulário controlado, um mapa conceitual, enfim, tudo isso ali dentro, né. Cheguei no meu slide de considerações finais, né, para a gente, não sei, a gente começou uns 20 minutinhos mais tarde, né, Márcia, acho que eu falei bem 1 hora mesmo, né. Só para dizer, assim, que também a gente fala muito de interdisciplinaridade, mas ela pressupõe a disciplinaridade, né, a gente também não pode esquecer disso, assim, né, são bases sólidas de outras áreas que já tinham sua história aí, que servem como input e para a construção de novas áreas, né. A ciência é construída a partir dessa dinâmica de diálogo, né, entre as questões científicas, que ficam cada vez mais complexas e que exigem cada vez mais interação entre as áreas, aquela famosa frase, né, do se estar sobre os ombros dos gigantes, né, assim que a ciência vai indo, né. As ciências humanas e sociais têm, e muito, a colaborar com o desenvolvimento da ciência como um todo, é bom a gente sempre repetir isso, porque vira e mexe, a gente leva umas rasteiras, né, mas também fica claro, eu acho que é uma aplicação em que mostra essa interação, né, muito óbvia, né, da questão dos estudos da linguagem, né, dos estudos do conceito, as teorias do conceito, aí solucionando uma questão extremamente técnica e tecnológica hoje, e proporcionando com isso o avanço de ciências, de todas as ciências, né. Então, os problemas cada vez mais complexos e que o nosso mundo enfrenta e continuará enfrentando, né. Uma grande quantidade de conhecimento humano hoje está registrado em textos digitalizados, objetos digitais, né, todos esses artefatos, e os estudos de línguas perpassam todas essas esferas abordadas aqui, né. A organização dos artefatos semânticos de língua portuguesa do Brasil, né, seja em que domínio for, né, em que área do conhecimento, é importante para a representação das especificidades culturais do país,
e reafirma a presença da ciência e das artes do país no mundo, nesse mundo dos algoritmos, né? E para profissionais da língua, os campos da linguística computacional, terminologia, processamento de língua natural, são áreas de atuação hoje extremamente interessantes. Essas eram as minhas considerações finais. Eu coloquei aqui, mas depois quero revisar, eu acho que eu tenho mais coisa para colocar aqui, coisas que eu comentei, coisas que eu usei, ficou meio geral aqui, tá bom? As referências. E muito obrigada. Coloquei uma foto que eu tirei nesse fim de semana de uma árvore que eu gosto muito, que se chama pata de vaca, eu descobri hoje, ontem, que ela também pode se chamar mororó. Olha aí a terminologia. Muito obrigada, gente. Desculpa aí se eu falei demais, Márcia. Que nada, foi muito bom. Eu acho que você mostrou muito bem como é rico, né, o nosso trabalho, como a interação com outra área, né, numa empresa, né, estatal aí, pode ser tão fértil, né? Milena, há uma pergunta, eu acho que eu vou passar primeiro para essa pergunta, que você deve ter visto. Eu procurei colocar alguns links aqui no chat. No chat, deixa eu entrar aqui. No Google Meet, né? Mas depois, se você quiser, pode pôr aqui também os links dos vídeos, né, no canal do YouTube. Mas a pergunta é da Maria Ducilene Medeiros Carneiro, e ela diz o seguinte: professora, a senhora acha que o conceito de desinformação modificou? Antes, desinformação era para pessoas que não tinham conhecimento, agora é para pessoas que preferem não utilizar as informações corretas, mas as falsas. Quer fazer alguma consideração sobre isso? Tem a ver com aquela fala, né, de como o uso da informação, né? Tem a ver com o uso da informação. Como é que ela chama? Desculpa, perdi o nome. Maria Ducilene. Maria, bom, primeiro, eu fico nervosa, professora, senhora. Eu tenho visto como uma curiosa, como uma profissional da informação. Acho que é uma parte também, eu acho que é de responsabilidade profissional. Nós que trabalhamos com, né, textos, com língua, no caso a gente fala sempre dos profissionais de formação, vocês viram lá que é uma área que se preocupa especialmente com essa questão da competência informacional, né, e da disponibilização. Todas essas soluções surgem também para facilitar o acesso à informação ao usuário, e aí você passa lá do Outlook, que queria salvar o mundo com as informações, as bibliotecas, que têm esse papel maravilhoso né, tem toda essa coisa de saber o que o usuário precisa e conseguir dar, mas você falou, né, antes era uma pessoa que não tinha informação, agora umas que preferem não ter. Aí eu acho que a gente está vivendo um caos tão grande que eu não sei se preferem ou se tudo colabora, né? A gente tá vendo tanto as tecnologias serem usadas de uma maneira super agressiva, de maneira mesmo como arma de guerra mesmo, né? A gente vê isso acontecendo, viu nos processos aí passados, infelizmente continua vendo até hoje, né? E aí eu vejo que realmente o conceito mudou, não sou especialista na área, posso colocar também depois um livro sobre isso, muito recente, de um professor aí do IBICT, eu falo aí porque a pós-graduação do IBICT está aí do lado, não sei se vocês estão no campus da Praia Vermelha ou não, acho que não, né? Não, no fundão. No fundão. Fundão. Eu estudei ali no campus da Praia Vermelha, o IBICT fica ali naquele prédio do Ministério da Ciência e Tecnologia, na Lauro Miller ali. Então, no fundinho do campus da Praia Vermelha. Esse professor, eu vou pegar depois a referência direitinho do livro dele, que trata especialmente dessa questão da desinformação, né? E aí não é só a pessoa que prefere, não, né? É realmente, eu acho que passa também por algo que está totalmente ligado à nossa área, que é a educação, é a formação, né, é o desenvolvimento de pensamento crítico, né, e aí tudo isso gira também em torno da questão do acesso à informação, do quanto o uso das tecnologias de repente, população que não tem um letramento, né, para usar, e aí eu não estou falando só de baixa escolaridade, gente, eu estou falando de letramento informacional mesmo. A gente vê muita gente, eu acho que todos, alguém aqui já caiu em algum golpe de alguma coisa, quase caiu, enfim, a coisa está tão, a gente está tão permeado, né, por toda essa
guerra mesmo de informação, de fake news, etc. e tal, que acho que isso pressupõe uma mudança de paradigma, assim, educacional, né? Total, assim. Então, eu acho que o conceito mudou, sim, né? E é um conceito que está sendo muito trabalhado na área, viu, Maria do Céu? Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu posso colocar as referências direitinho. Milena, a Débora me disse que não há perguntas no YouTube, mas, assim, para encerrar, eu gostaria que você destacasse essa questão dos desafios semânticos, até para você. Você falou que nessa área de termos, né, e pensando na interoperabilidade por humanos e por máquinas, né, porque agora nós pensamos nisso, na divulgação do conhecimento, mas acessível entre diferentes sites, nas relações entre diferentes máquinas, né, e o foco está em como são, né, os conceitos e não como nas representações do que são. E pensando na área de letras e linguística, estou pensando nas duas, de literaturas e linguística, nós sempre discutimos conceitos, né? Há muita ambiguidade, há muitos modos de ver, não há consensos, mas quando nós pensamos em ontologia, é preciso chegar a consensos, não é? Sobre como referir para que haja interoperabilidade nessa explosão aí de informações, de arquivos, né, de artefatos digitais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre competência informacional, que é para dar visibilidade a essas áreas, literaturas e linguística, tendo em vista essa explosão de informações. O que acontece, você falou primeiro da questão de tem que ter consenso. O que tem é que a gente tem que conseguir representar aquilo. Então, por isso que uma ontologia, ela é formada dos termos, dos conceitos, né, das denominações e as suas relações. Então, eu posso dizer, a gente tem que sempre... como diz o meu amigo que é da computação, ele fala, o computador é um burro muito rápido, só isso. A gente tem, o que a gente faz o tempo todo para ensinar a máquina, e cada vez mais rápido mesmo, né, inclusive agora as ferramentas essas de conversa, de ChatGPT, o que eles estão fazendo é aprender, assim, com tudo que a gente coloca lá, com todos os conteúdos, etc., as estruturas sintáticas, aí então os meninos da linguística fazem pesquisa só para, né, dissecar as estruturas da língua, para você poder, por exemplo, treinar uma máquina para construir uma definição para você, construir uma redação, corrigir, a gente já tem isso hoje, né, a gente sabe que isso já existe, essas ferramentas todas, né. Então, o que a gente faz com a máquina, com uma ontologia, a gente tenta representar da maneira mais clara possível aquilo que a gente quer representar. Então, eu posso falar aqui, por exemplo, degradação de pastagem na Amazônia é tanto, e não sei, eu já fui para pastagem de novo, desculpa, porque a gente fica viciado nos temas agrícolas, a Maria deve estar rindo, porque a gente passou anos nesse tema, mas enfim, eu posso dizer as diferenças, não é que agora tudo tem que ter consenso, mas as relações semânticas entre esses termos é que vão dizer isso, né? Eu vou dizer, esse conceito na literatura é isso, ontologia para linguística é isso, ontologia para comunicar, para a ciência da informação é isso. E aí a máquina consegue ler e entender e não fazer confusão, né? É só uma questão de a gente deixar, é uma estrutura de representação mesmo daquele conhecimento. Agora, em relação, aí já você falou de outra coisa, né? Eu estou há muito tempo fora, mas, por exemplo, eu costumo dizer que eu, sem querer, lá na minha graduação, numa iniciação científica que eu fiz, eu fui trabalhar com um professor que era carioca também, inclusive. Ele tinha um sonho, eu acho que ele infelizmente não concluiu, de professor, meu Deus, meus nomes estão escapando, mas eu vou lembrar, de construir um dicionário de Carlos Drummond de Andrade. E a gente ficava lendo os poemas, e cada um era responsável por um tema, e na mão. Hoje eu penso, né, se a gente tivesse transformado aquele num corpus linguístico, a gente conseguiria extrair, né, muito mais. Por exemplo, eu lembro que eu publiquei até um trabalhinho eram os temas naquela época, eu era super interessada na questão da morte, eu estava ali na questão nas questões dos gregos, enfim, conceito de morte, de alma, etc. E como eu estava com isso, eu falei, deixa eu ver aqui no Fazendeiro do Ar, né, o que os poemas são mais, sempre mais, eles são mais
eles são mais subjetivos, não sei, ele tem uma pegada, assim, mais filosófica, né, e eu procurei os termos relacionados a esse tema, naquele conjunto de poemas, né. Depois eu fiquei uma parte trabalhando com fatos históricos e políticos na poesia de Drummond, e a gente fazia isso na mão, né. Hoje a gente teria, acho que, mais ferramentas para trabalhar, isso é um exemplo de uso, né, da literatura, dessas ferramentas todas na literatura, né. O pessoal das clássicas usa muitas ferramentas hoje, né, para buscar, enfim, tem muitos repositórios aí para fazer comparação de versões, né, de escrituras antigas, etc. e tal. Isso é outra coisa que me veio aqui, que você pediu para falar, assim, de aplicação mais na literatura, né. Agora, a competência informacional, acho que passa por aquilo que eu estava falando antes, né, a questão aí é um trabalho mais, eu acho que é um trabalho educacional, de letramento, né, de as pessoas entenderem que essas ferramentas, elas estão aí, como toda tecnologia, ela sempre tem o bem e o mal, né, o uso para o bem, o uso para o mal, como que a gente vai usar isso na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, na graduação, na vida adulta, e como que isso perpassa todas as esferas da sociedade, etc. e tal, e é um pouco isso, assim, sabe? É o desenvolvimento de uma competência que tem a ver com entender um pouco mais também. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer em cursos de graduação de todas as áreas, né? Se apropriar mais dessas ferramentas para a gente também saber como é que elas funcionam, né? E aí usar para um benefício próprio, né? Outro dia uma colega da Embrapa Florestas lá em Curitiba proporcionou uma palestra muito legal também de um professor da ciência política, mostrando várias ferramentas que podem ajudar num trabalho científico, numa preparação de aula, no desenvolvimento de algum trabalho, etc. Agora, como que a gente vai usar isso em sala de aula? Como que a gente vai abordar isso como que a gente vai desenvolver um pensamento crítico numa criança que já tem todas as respostas no WhatsApp dela, conversando com uma inteligência artificial, né? Então, assim, aí as discussões, elas vão para milhões de áreas possíveis, né, assim, acho que é isso. Obrigada. Há uma pergunta aqui no chat, que é a seguinte: primeiro, muito bom saber como nossas áreas se comunicam em vários aspectos. E aí Eliette Silveira pergunta: como o aluno, o profissional de letras, pode se inserir nesse campo de pesquisa? Acho que pode ser. Então, como eu disse, né, eu acho que essa parte do trabalho, da língua, ele está sendo... Existem empresas, né, muita gente que está trabalhando com desenvolvimento de tecnologia que precisa do conhecimento da língua, né, porque o que a gente está fazendo é ensinar, né, ensinar cada vez mais a máquina, então, assim, as validações, né, as estruturas, e eu acho que até os meninos da linguística têm mais essa experiência, assim, de empresas de tecnologia que estão desenvolvendo robozinhos para tudo, etc. Então, normalmente, contratam pessoas de letras e linguística para trabalhar, né? E é isso. No meu caso, foi quase acidental, foi um caminho, numa época, eu acho, específica também, né? E dentro de uma empresa que é muito rica, que nem eu imaginava o quanto que eu poderia explorar, né? Trabalhar na minha própria área, dentro de uma empresa de pesquisa agropecuária, né? Mas eu acho que é por aí, assim, outro dia eu conheci também tive uns alunos de estágio obrigatório aqui da UNB, eles têm um curso que se chama LEA, é uma habilitação do curso de letras que faz essa mistura que eu mostrei aqui, assim, que se preocupa com as questões de tradução, gestão da informação, de linguística, sabe? Pegou, assim, acaba sendo uma graduação daquelas que acabam ficando um pouco, eu acho, né, assim, um pouco de cada coisa, então a pessoa vai sair da graduação, eu acho que poderia ser uma especialização, eu acho, né? Olha eu falando aqui, dando palpite, mas assim, mas é um curso muito interessante, letras aplicadas, alguma coisa assim. Então, tem já algumas iniciativas, sabe, de cursos que fazem essa junção pela necessidade
que a sociedade está tendo mesmo de esses trabalhos interdisciplinares. Também conheço um pesquisador da Petrobras que fala dessa questão do gerenciamento de informações lá, criação de sistemas, né? Até para ter interoperabilidade, fala da importância do profissional de letras e linguística nesse campo, né? Então, as empresas estão se voltando para isso. E o interesse também de convidar para essa conferência tem a ver com essa possibilidade de mostrar outros horizontes para quem é da área de letras e linguística, que se apresentam nesse mundo agora de transdisciplinaridade. Na verdade, há uma interação muito grande entre máquinas, pessoas e conhecimentos, né? E é preciso... É isso. Bom, eu espero ter conseguido mostrar com essa, uma formação completamente irregular, híbrida, né? E já sofri muito por falta de identidade. Teve uma época que eu queria fazer outro curso só para ter um nome de profissão. Eu falava, mas quem faz letras é o quê, né? Tem meu colega brinca que a gente é letreira, mas a gente tem o termo letrólogo, né? Mas acho que não pegou muito, né? Mas faz jornalismo é jornalista, faz biblioteconomia é bibliotecário. Aí a gente, né, não é reconhecido. Confesso que profissionalmente, depois que eu fiz o doutorado na ciência da informação, existe aí a questão também dentro de uma instituição que é acadêmica também, existe a questão hierárquica de você, né, chancelar, porque eu trabalhei anos na área, como uma pessoa eu atribuía ao Aristóteles lá, os meus estudos de línguas clássicas, eu falava, eu acho que eu tenho uma facilidade para fazer classificação, a sintaxe, né? Estudar sintaxe é pura matemática, né, gente? Por isso que o computador faz a mesma coisa, né? Então, era uma habilidade empírica mesmo, que depois, fazendo o doutorado na área da ciência da informação, eu comecei a entender essas junções todas que eu tentei mostrar aqui para vocês hoje, nervosíssima com o pedido da Márcia, mas espero que tenha dado certo. Excelente, foi excelente. Muito obrigada à professora Eliette Silveira, que é a coordenadora do programa de pós, né, como um todo. Acabou de fazer um convite aqui a você, para você ministrar um curso sobre isso, as letras aplicadas. Olha, programa de pós, hein? Pra gente me dá um tempinho, a gente conversa depois. Eu agradeço muito, fico honrada. Muito honrada. Muito obrigada, Milena, foi excelente. Obrigada, gente, muito obrigada. Bom congresso para vocês, vou tentar participar também hoje ainda de alguma coisa, se eu conseguir, e sucesso. Muito obrigada, um grande abraço, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos. Débora, acho que você pode encerrar lá, não sei se é você que está no controle. Márcia, eu gravei também, viu? De qualquer maneira, se você quiser. Bom, eu quero sim. Fica editado. Sei de onde começou, qualquer coisa nós substituímos, né? Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. É só sair da chamada que a gente vai encerrando. Tá bom. Não, Maria do Cílio, vai ser criada outra sala, tá? Não tem problema, pode sair dessa.